Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do milênio literal. Até aqui nós gravamos 3 partes, foram 3 partes maravilhosas. Nós vimos pela palavra, dentro do seu contexto, em profunda conexão, de que de fato o milênio ele é 100% literal. É impossível o milênio não ser literal de acordo com as Escrituras. E hoje nós vamos meditar acerca das nações que restarão. Não sei se os irmãos sabem, a igreja, quando voltar com Cristo, Jesus não vai matar todos os ímpios e vai deixar só a terra, só a igreja glorificada possuindo a terra. Não. Tem um entendimento equilibrado da palavra aqui. E é isso que nós vamos meditar. Nações restarão. Nem todos que não foram arrebatados serão destruídos, meus irmãos. Porque haverão nações que não aceitarão a marca da besta, mas que também não serão glorificados, não serão novas criaturas. E são essas as nações que restarão para que a igreja sacerdotize sobre elas no milênio. Amém, queridos? É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Quais são essas nações que vão restar? Vamos pegar aqui alguns textos muito interessantes. Não peguei todos, obviamente, tem muito mais, mas eu selecionei os que eu mais me impactei. Amém? Mateus capítulo 25. Para mim isso aqui foi uma revelação maravilhosa. Porque eu sempre achei que essa passagem de Mateus 25, essas ovelhas e esses cabritos, ovelhas à direita, cabritos à esquerda, estava falando acerca da igreja e dos ímpios. Mas não é assim. Nós vamos compreender aqui claramente que essas ovelhas aqui são as nações que restarão, de povos não glorificados, que não serão novas criaturas em vida, mas restarão para a igreja governar sobre elas no milênio. Vocês vão compreender. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, ou seja, então Jesus Cristo já está voltando para esta terra. Antes desse retorno, haverá o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos no final da grande tribulação serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, e juntos se encontrarão com o Senhor nos ares, depois retornaremos com ele para reinar nesta terra. Então aqui, o Filho do Homem já está voltando. Ele vai assentar-se no tribunal para julgar. Então aqui a igreja já está glorificada com ele. E uma igreja glorificada não há possibilidade dela perder a salvação. A igreja será julgada pelos 12 apóstolos para receber galardão e não condenação eterna. Mas dentro desse contexto aqui de Mateus 25, haverá condenação eterna para os bodes. Opa, então não é julgamento para a igreja aqui. Então só pode ser julgamento das nações. Vamos compreender? Então quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É o tribunal de Cristo. E todas as nações serão reunidas diante dele. Ele já está na terra com a sua igreja, meus irmãos. Glorificadas. Nenhuma possibilidade mais de condenação. Não se esqueçam desse detalhe. E todas as nações que restarão, serão reunidas diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Nós vamos compreender que essas ovelhas aqui é o rebanho que a igreja vai sacerdotar, apacentar no milênio, as nações que restarão. Aí ele continua, então dirá o rei, Jesus, já nesta terra, julgando, e dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino milenar, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos, olha só, queridos, como a salvação é por obras, né? Até as nações que não serão glorificadas, elas terão oportunidade de entrar no reino
porque eram justos. Justos é aquele que pratica a justiça. Então esses justos lhes respondem, olha só, eles vão entrar no reino sem os corpos glorificados, queridos. Mas só pelo simples fato de eles terem feito bem. Vocês vão entender aqui. Bem aos perseguidos por causa da justiça, na grande tribulação. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Que pequeninos irmãos são esses que Jesus estava falando? A igreja com ele glorificada. Ó, estes meus pequeninos irmãos que estão aqui glorificados, se vocês fizeram bem para eles, a mim me fizeram. Então vocês vão ter direito a entrar no milênio, nesse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vocês terão o privilégio de participar deste reino, que estes pequeninos que vocês ajudaram no período da perseguição, vocês vão receber esse reino por herança. E, meus irmãos, olha só, a igreja já está glorificada com Jesus. E Jesus está falando para as nações, ó, e todas as nações serão reunidas diante dele. E nós vamos ver que os que não fizeram bem a estes pequeninos serão jogados no lago de fogo. Mas a igreja glorificada, ela não pode ser jogada no lago de fogo, ela será julgada para galardão, ela já está salva. E é claro que aqui o contexto é julgamento para as nações que restaram. Amém? Na próxima gravação nós vamos compreender mais acerca da besta e do falso profeta. Nós vamos compreender que os que receberam a marca da besta, muitos vão morrer na batalha do Armagedon, mas outros não morrerão, porque fugirão. E estes que restaram com a marca da besta serão julgados e lançados vivos no lago de fogo. E os que morreram, obviamente, ressuscitarão no tribunal do trono branco, após o milênio, para serem lançados também no lago de fogo. Vamos por partes aqui. Então a mim fizeste. Então eles fizeram bem, e de alguma forma eles ajudaram o povo perseguido pelo anticristo. Vamos compreender quando nós meditarmos acerca da besta do falso profeta na próxima gravação. Então eles vão adentrar esse reino, porque eles ajudaram a estes meus pequeninos que estão comigo aqui, glorificados. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, os que restaram com a marca da besta, mas que não morreram, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos, que estão glorificados, que Deus fará justiça a eles, a estes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Lembra do apóstolo Paulo, quando estava perseguindo a igreja? Quando Jesus apareceu para Paulo, quando ele estava a caminho para Damasco, para poder prender os cristãos, o que Jesus falou para Paulo? Paulo, por que você está me perseguindo? Mas Paulo estava perseguindo quem? A igreja. Então, por causa da perseguição que nós receberemos, Jesus está falando aqui, vocês perseguiram meus santos, a mim perseguiram também. E ele fala aqui, olha o detalhe, e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meus irmãos, tormento eterno? Opa, então, se a igreja já voltou com Cristo glorificada, não há possibilidade dela ser condenada, mas acabou. Pecados totalmente expiados, dia da expiação chegou, corpo glorificado. É claro que aqui o juízo não é para a igreja. Aqui nesse contexto de Mateus 25, o juízo é para as nações que restarão. Os que estiverem a marca da besta, que não vão morrer na batalha do Armagedon, mas eu entendo que esses que vão restar são os que eram antes igreja, mas se desviaram, se apostataram da fé. Eles conheciam a profecia, por isso que eles não foram para a batalha do Armagedon, se esconderam nas cavernas, nas grutas, né?
E eles, porque escolheram a marca da besta, serão condenados ao lago de fogo, porque eles traíram seus irmãos. Lembra na passagem de Mateus 24, Jesus falando acerca do sermão profético do tempo do fim? Ele fala que muitos nesse tempo trairão e odiarão uns aos outros. Trairão, meus irmãos, é porque já fazia parte do povo e traiu, se apostatou, virou as costas. E perseguiram os seus irmãos, que antes ele fazia parte da igreja. Então, por ter traído, sobrou, não morreu na batalha do Armagedon. Então, esse povo, essa parte que aceitou a marca da besta, por ter maltratado seus irmãos, ter aceitado, né, fazer parte do reinado do anticristo, então, por terem traído seus irmãos, eles receberão a condenação eterna. Ou seja, povos que restaram com a marca da besta. E os que entraram para o reino são os que não aceitaram a marca da besta, mas que também não maltrataram o povo de Deus, ajudaram o povo de Deus, fizeram bem ao povo de Deus que estava sendo perseguido, a parte da igreja, né, que não iria ver a morte. Conseguiram compreender? E tem um texto de Daniel, capítulo 12, muito interessante, que eu creio que muitos irmãos leem e não entendem. Olha só, para somarmos ao que meditamos aqui em Mateus 25. Daniel, capítulo 12, versos 8 a 13. Eu, pois, ouvi, não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Um contexto, né, de tempo do fim. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Em Apocalipse é aberto esse livro. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados por causa da grande tribulação. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou seja, aqui no contexto da manifestação do anticristo, que vai fazer cessar o grande avivamento. Então, na metade da semana, o grande avivamento vai acabar da igreja. Então, os últimos 3 anos e meio, 1260 dias, será a manifestação do anticristo. Então, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, metade da semana, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Só que Apocalipse diz que o governo do anticristo vai durar 42 meses. Tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 1260 dias. Mas aqui ele está falando de 1290 dias. Por quê? Porque na vinda de Cristo, o anticristo ele vai reunir o seu exército para a batalha do Armagedon. E aqui Daniel está nos dando um entendimento maravilhoso, que vai durar 30 dias após a vinda de Jesus. Então, 1260 dias termina o reinado do anticristo. E até 1290 dias, ou seja, mais 30 dias, vai ser o tempo que vai durar essa batalha. Aí ele vai e fala, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então haverá, depois da batalha do Armagedon, mais 45 dias de julgamento. É aqui que eu enxergo o tribunal de Cristo. E bem-aventurado que chega até 1335 dias. Ou seja, após o juízo, quem são esses bem-aventurados? As nações que restarão, que vão adentrar ao reino, que serão julgados e, por terem feito bem ao povo, aos meus pequeninos que estão aqui comigo glorificados, após esses 45 dias de julgamento, eles vão adentrar o milênio. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ressuscitarei no último dia. Jesus não falou isso? Então Daniel será ressuscitado no último dia. No último dia, ou seja, no final da grande tribulação. E vai haver 30 dias da batalha do Armagedon e após mais 45 dias do tribunal de Cristo. E bem-aventurado que chegar aos 1335 dias. Ou seja, início do milênio. Amém, queridos? Eu sei que para você é uma novidade, é muita informação, mas eu creio que se os irmãos meditarem, Deus vai dar entendimento em tudo. Então conectamos aqui Daniel 12 com Mateus 25, e nós vimos claramente que estas nações que serão reunidas diante do tribunal de Cristo são as nações que não foram glorificadas. Umas que não receberam a marca, mas que não foram glorificadas por terem feito bem
e não perseguido os santos, vão entrar nesse reino para serem sacerdotados pela igreja, pelos glorificados. E os outros que receberam a marca da besta, mas não morreram na batalha do Armagedon, porque se esconderam, porque está escrito em Apocalipse, que vão se esconder nas cavernas, nas rochas. Esses serão julgados e lançados vivos no lago de fogo, juntamente, né, com o anticristo, que é o falso profeta. E a besta é o sistema dele. E os que morreram no Armagedon ressuscitarão só na segunda ressurreição no tribunal do trono branco. Vamos ler outros textos agora nos profetas, falando acerca das nações que restarão. Isaías 61, versos 1 a 6. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. O ministério de Jesus e também da sua igreja. Mas olha só, não parou aqui. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu, que nós meditamos na segunda parte da série. Vão lá e assistam, que vocês vão entender. Então, o ano aceitável do Senhor é o milênio. E o dia da vingança do nosso Deus, que ele vai vingar, tanto na batalha do Armagedon, quanto no tribunal dele, para aqueles que estão com a marca. E consolar todos os tristes, os perseguidos por causa da justiça. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ele fará justiça aos santos. Aí ele continua, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza. Olha aí a glorificação, meus irmãos. Olha aí a recompensa que nós teremos por termos sido perseguidos por causa da justiça. Óleo de gozo em vez de tristeza. Vestes de louvor, nós seremos glorificados com uma veste nova. Teremos nossos corpos glorificados. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Agora, olha o detalhe interessante. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas. O que isso quer dizer? Nos toques das trombetas, no derramar das taças, essa terra, meus irmãos, ela será devastada, tanto pelos juízos de Deus, quanto também pelas guerras que o anticristo vai promover. Basta ler Daniel 11, nós vamos compreender. Haverá guerras o tempo todo. A terra estará um caos. E Deus vai restaurar tudo isso. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha o detalhe. E haverá estrangeiros. Meus irmãos, esses estrangeiros são as nações que restarão. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Haverá trabalho no milênio. Lembra que eu falei isso com os irmãos? Acho que foi na última gravação, que não teremos mais suor do rosto. Eles, né, as nações que restarão, perdão, não terão mais suor do rosto, não serão mais explorados, mas haverá trabalho. E quem? Os estrangeiros, as nações que restarão. Meus irmãos, esses estrangeiros não estão falando acerca da igreja glorificada. E aqui está falando acerca do ano aceitável do Senhor, do milênio. Porém, agora sim está falando de nós. Eu vou ler o verso de novo. E haverá estrangeiros, nações que restarão, que trabalharão, que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós, os glorificados, a igreja, sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Então, nós sacerdotaremos as nações. De Sião virá a lei. Olha aí, nós ensinaremos a palavra para as nações que restarão. Comereis a riqueza dos gentios. Olha aí, a profecia se cumprindo de comermos o melhor desta terra. Da terra restaurada, o milênio. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Nações que restarão. Claro, né, meus irmãos? Vamos ver outro texto aqui de nações que restarão? Isaías 66, a partir do verso 18. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que, olha o detalhe, ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem, Mateus 25, escaparão.
Enviarei às nações, distribuirei pelas nações, a Tarsis, a Pua, a Lude, flecheiros, a Tubal, a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Olha o detalhe. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários. Trarão as nações que restarão ao meu santo monte, a Jerusalém, porque o reino de Cristo será de Jerusalém para as nações. Diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles, agora sim, está falando dos glorificados, da igreja. E também deles tomarei, deles aqui está falando também das nações, Então também deles, das nações que restarão, né, que é o contexto aqui do verso 18, e também deles, dos não glorificados, tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, ou seja, haverá um governo de que haverá um sacerdócio inferior ao sacerdócio da igreja. Basta lermos Ezequiel 40 a 48. Haverá uma construção de um terceiro templo, o templo que está escrito em Ezequiel, totalmente diferente dos moldes do templo de Salomão. E ali haverá sacerdotes e levitas, alguns escolhidos para sacerdotarem de forma inferior também a nações, que vão fazer os trabalhos, né, de um sacerdote, enfim. Ezequiel 40 a 48. Não vamos entrar no detalhe aqui, mas de fato há um templo de Ezequiel 40 a 48, um templo que vai ser construído no milênio. E haverá trabalhos também sacerdotais, segundo a ordem de Zadok. Nós seremos sacerdotes eternos, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, uma diferença aqui de nações que também serão, né, sacerdotadas por um povo inferior, os não glorificados. Eu creio que são os judeus de sangue que negaram a Jesus, mas que não aceitaram a marca da besta. Que em Zacarias capítulo 12 está escrito que eles chorarão amargamente ao verem o Filho de Deus que eles rejeitaram, mas que no tempo do fim eles não aceitaram a marca da besta e farão parte daquelas nações que vão adentrar o reino sem os corpos glorificados. Então eles terão um sacerdócio inferior, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui que o tempo está passando, mas haverá sim esse tipo de sacerdote rebaixado e haverá também as nações que restarão e a igreja glorificada sacerdotando sobre todos eles. É o que está no texto aqui de Isaías 66. E também deles, dos não glorificados, tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, olha aí, contagem de tempo, milênio literal, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, as nações. E sairão, e verão os cadáveres dos homens, né, a besta e o falso profeta, que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Então, as nações que restarão, eles verão aqueles que foram lançados no lago de fogo, que acertaram a marca da besta, que estavam vivos no tribunal de Cristo, que lemos aqui em Mateus 25, eles vão ver eles lá queimando no fogo eterno, meus irmãos. Então, isso nos diz também que há um local físico em que vai acontecer esse lago de fogo. Então, esse lago de fogo não é espiritual, ele também é literal. E nós vamos ver, assim como Israel tinha um local em que eram jogados lixos e ali queimavam, nós vamos ver também esse local separado em que muitos estarão lá queimando, a carne queimando, meus irmãos. Daniel 7, versos 13, 14 e também o verso 27, falando acerca das nações que restarão. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Olha aí, povos que restarão. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Verso 27 de Daniel 7.
E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos. Olha o detalhe. Debaixo de todo o céu. Não é no céu. Debaixo de todo o céu é na terra. Amém, queridos? Então esse domínio será debaixo de todo o céu. Ou seja, na terra. Então o reino é milenar, literal, e na terra. Então, o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, na terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Para nós, possuiremos a terra por herança e os confins da terra como nossa propriedade. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. As nações terão que nos obedecer. Obedecer ao rei e aos seus súditos, que somos nós, com os corpos glorificados. Zacarias 14, verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele foi assunto aos céus do Monte das Oliveiras, está em Atos 1. E esse mesmo Jesus que os discípulos viram subir, esse mesmo há de descer, no mesmo monte que ele foi assunto aos céus. Por isso que esse texto também é literal. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, aleluia, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra para o sul. Verso 9, de Zacarias 14. E o Senhor será rei sobre todo o céu. Não. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ali o nome dele será santificado. Pula para o verso 16 de Zacarias 14. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano, olha aí, contagem de tempo, milênio literal, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é as bodas do Cordeiro, o milênio literal. E acontecerá que se alguma das famílias da terra que restaram não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva, não virá a bênção. Meus irmãos, a igreja glorificada já está na plenitude da bênção. Glorificados. Como é que há a possibilidade de nós desobedecermos a Deus com os corpos glorificados? Então não tem lógica nós acharmos que a igreja estará glorificada nesta terra sem nenhuma nação não glorificada. Porque nós meditamos na última gravação que haverá possibilidade de pecado no milênio. A igreja glorificada não tem mais possibilidade de pecar. Então é claro que nações restarão. Amém, queridos? Para finalizarmos, Apocalipse capítulo 2, versos 26 a 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações que restarão. E com vara de ferro as regerá. E serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus não estava falando acerca da salvação, porque a salvação é para todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Ele amou a criação de tal maneira. O Pai amou a criação de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Mas aqui, muitos são chamados. Eu não creio numa eleição para salvação, mas a eleição para governar no milênio, sim. Ele não escolheu a todos para governarem no milênio. Crianças abortadas, por exemplo, crianças que morreram cedo, elas não foram chamadas para o milênio, senão Deus não permitiria que elas morressem cedo. Agora, muitos foram chamados, mas a palavra de Deus diz que poucos são escolhidos. Eu creio que você que está assistindo esse vídeo e eu, nós fomos chamados para estarmos com Cristo no milênio. Agora, depende de nós. Nós precisamos escolher. Agora, não vai entrar no milênio para sacerdotar as nações quem não andar em santidade e também quem não lutou por esse reino, não buscou a Deus para poder ensinar. Porque quando Jesus voltar até o início do milênio, ele não vai ensinar a palavra para a gente. Nós seremos julgados e galardoados com aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam mais obras. Ali, num contexto
de julgamento para a igreja. Não é um julgamento de condenação. A igreja que voltará com Cristo, ela não será julgada para condenação, mas será julgada para galardão. Os 12 apóstolos, se não me engano, Lucas 19 que está escrito. Me perdoa se eu falei o texto errado, mas acho que é Lucas 19. Em que os 12 apóstolos se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem são as 12 tribos de Israel? A igreja. Tiago, capítulo 1, verso 1. Escrevendo para a igreja, ele fala: as 12 tribos dispersas por entre as nações, judeus e gentios, unidos, o corpo de Cristo. Então os 12 apóstolos vão julgar sobre as 12 tribos, a igreja, para distribuir galardão e não para condenação. Então, meus irmãos, se nós não respondermos a esse chamado, e se morrermos, nós só ressuscitaremos no tribunal do trono branco, para entrarmos para o dia eterno, para a eternidade. Não teremos o privilégio de reinar com Cristo no milênio. Então não são todos os salvos que vão reinar com Cristo no milênio, só os que responderem a esse chamado. Então, meus irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nos enchermos da palavra e ensinarmos uns aos outros, porque nós vamos sacerdotar as nações com o conhecimento que nós vamos receber aqui em vida. Se aqui em vida nós não estivermos com conhecimento necessário para poder sacerdotar, pelo menos por uma cidade que seja, nós não estaremos no milênio, meus irmãos. Então não é qualquer um que entra no milênio. Então, que o temor de Deus venha entrar em nós. Muitos foram chamados para sacerdotar as nações no milênio, mas poucos serão os escolhidos. Então que possamos nos encher cada vez mais da palavra e usarmos da tecnologia para podermos abençoar outras vidas. E aí sim, andando em santidade, frutificando, claro, aí nós vamos ter o privilégio de sacerdotar as nações que restarão com os nossos respectivos galardões. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.